Muito bem, a graça e a paz, bom dia aos que nos escutam. Graças a Deus pelo privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus nesse programa abençoado, descontraído, mais sério, que zela pela palavra, pelo bom louvor. Graças a Deus por estarmos nessa missão, nesse compromisso em levar o Evangelho. Nós somos da Igreja Batista Sertaneja, como boa parte já sabe, que fica ali no loteamento Paulos, ali, desceu ali no hospital, chegou na Vale Imagem ali na clínica do Dr. Marcelo, não é isso? Você vai perguntar. Não dá 100 metros, você chega aí por trás, na Igreja Batista Sertaneja, um prédio bonito, uma fachada maravilhosa, um povo acolhedor. Estamos como quer. Mas a palavra de Deus diz: se crerdes, verás a glória de Deus. E independente da sua fé, você pode estar conosco todas as quartas, 7h, orando de maneira sobrenatural. Sim, a oração é sobrenatural porque nos conecta com o Deus soberano, Criador do céu e da terra. Tá certo? E indistintamente, nós estamos orando pelas vidas, por cura, por libertação. E a palavra diz: de graça recebeste, de graça dai. Esse é o ponto. É o quê? É o dom. O dom da cura, o dom do milagre, o dom da palavra, o dom dos dons, né? Essa dádiva que são os dons, palavra da ciência, palavra da sabedoria, profecia. Cremos na contemporaneidade dos dons totalmente para hoje, porque aquele que nos deu essa dádiva morreu na cruz pelos nossos pecados e enviou o Espírito Santo. Ele disse: é preciso que eu vá para que o Consolador venha. E quando Jesus subiu aos céus, aproximadamente 10 dias depois, que foi o dia de Pentecostes, festa de Pentecostes, ou festa da colheita, o Espírito Santo desceu como vento impetuoso e também em forma de línguas de fogo, e desceu sobre a igreja ali representada, que era em torno de 120 pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os dons são para edificação da igreja, são para expansão do reino de Deus. Toda a honra e toda a glória, então, para o nosso Deus. E eu vou ler o texto que está em João, capítulo 1, conforme já dito. Só vou ler um versículo e depois vou trabalhar reflexões em cima, a partir desse capítulo, principalmente do capítulo 1 de João, Evangelho de João. A palavra de Deus diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, estou repetindo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vou orar, pedindo graças ao Senhor agora, nesse momento. Eu queria que você, que tem fé, que sabe da importância da oração, concordasse, entrasse em oração comigo agora. Pedimos ao Senhor, eterno Senhor, o Logos, o Verbo, como está na versão, na língua portuguesa mais comum, que se tornou carne e habitou entre nós, nos iluminasse agora no poder do Espírito Santo e nos desse a condução dessa palavra de forma que haja hoje cura estrutural na alma, emocional, psicológica, cura física também, e salvação. Que a graça da revelação do Evangelho chegue o entendimento, toda surdez seja, portanto, anulada, toda cegueira espiritual, me refiro, seja também anulada no poder do sangue do nome de Jesus. Pela fé nós oramos. Nós cremos que Jesus é 100% homem. Amém? Fique com a sua Bíblia aberta, você que está aí. Nós vamos fazer uma viagenzinha aqui no capítulo 1. Nós cremos também que Jesus é 100% Deus. É um dualismo, é algo misterioso. Ele é 100% homem, ou seja, tinha sangue nas veias, era um ser tridimensional. Ele é ainda um ser tridimensional, porque ele não deixou de ser homem. É bem verdade que homem glorioso, é bem verdade que homem com uma estrutura espiritual fantástica, mas ele é homem ainda e tem um coração batendo à destra do Pai, ou seja, à direita do Pai Todo-Poderoso. Um coração humano, porque uma das grandes maravilhas, glória a Deus, e grande milagre, grande manifestação de amor é o fato de que Jesus, antes de sua encarnação, né, conforme diz João 1,14, o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Antes da sua encarnação,
Ele era totalmente glorioso, totalmente divino, totalmente co-eterno com o Pai. Aleluia. Nós cremos nessa maravilha, nesse mistério profundo que nós não alcançamos plenamente em palavras, de Deus Trino. Glória a Deus. No princípio, diz o texto, estou voltando para o texto, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Dos originais mais confiáveis. Por que eu estou falando dos originais mais confiáveis? Porque há cópias do grego não confiáveis, há cópias tendenciosas. Por exemplo, os testemunhas de Jeová, que estão por sinal da cidade aí, né? Não é confiável a cópia. Toda versão que diz que Jesus é Deus, que Jesus foi adorado no Novo Testamento, eles trabalham uma tradução diferente que compromete. Trocam adorado por homenagem, né? Trocam, por exemplo, aqui no capítulo 1, Jesus, o Verbo era Deus. Eles colocam o Verbo era um Deus. Mas as versões do grego koiné, original, as mais confiáveis, as cópias mais confiáveis, né? Porque não existe texto original por conta da estrutura dos papéis, né? Dos pergaminhos, que tinha que ser copiados novamente porque havia decomposição natural. Mas as cópias mais confiáveis, inclusive católicos romanas, as cópias de outras versões, grega, da igreja da Grécia, da igreja ortodoxa, que tem preservado, diz que ele era Deus. Tá certo? Então, tome cuidado você, independente da sua fé. Você que não é testemunho de Jeová, que ainda não foi cooptado por isso, tome cuidado, porque é um bolo muito bonito, viu, o testemunho de Jeová, mas tem um veneno teológico perigosíssimo dentro, que leva para a escuridão. Certo? E, inclusive, eles estão aí, né, dando até exemplo na prática de pregar o evangelho de porta em porta. Estão aí. Foram até lá em casa hoje e fizeram, mas eu estava no compromisso de vir ao programa, né? Estão aí pregando uma coisa distorcida, né? Uma coisa que não é verdadeira, que não tem fundamentação na verdade. Certo? E que o teólogo mais básico do mundo cristão, não que seja católico, ou seja cristão evangélico, ou seja adventista, ou seja, as linhas que creem na divindade, na Trindade Santa, o mais básico desmonta eles porque não tem consistência. Né? Aí por isso que tem as distorções. Bom, mas eu queria falar do verbo, eu queria falar exatamente desse verbo divino. O apóstolo João, ele escreveu, segundo a tradição, segundo pesquisas históricas extra-bíblicas, ele escreveu esse evangelho com mais de 70 anos de idade, possivelmente com 80 anos de idade, vigoroso, lúcido ainda, né? E ele tinha, até por ser preso na região ali da Grécia, ele tinha informações, eu gostava de ler, embora fosse um pescador simples, ele tinha informações sobre a filosofia grega. E um dos elementos uma das informações gregas que ele faz correlação aqui no texto, é exatamente fazendo uma correlação de Jesus com o Verbo. Né? Ou seja, a ação primeira de todas as coisas. E o Verbo se fez carne, e pelo Verbo todas as coisas foram criadas. Ou seja, vamos ser mais claro, mais simples e mais direto. Jesus, que quando encarnou, passou a ser chamado, né, o Verbo passou a ser chamado de Jesus, o Logos, né? A ação primeira de todas as coisas. O Aristóteles dizia que é o motor não movido, ou seja, o que criou todas as coisas, ele não foi criado. Ele não foi movido, ele não era movido, mas moveu tudo. Ou seja, ele criou todas as coisas, é Jesus o Cristo. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Certo? Então eu queria trazer alguns pontos objetivos aqui, porque ele é o Salvador, ele é o caminho, ele é a verdade, e eu queria trazer mais alguns esclarecimentos sobre a grandeza, sobre a maravilha da natureza de Jesus Cristo. Nós já vimos que ele é o Verbo, e ele no versículo 4, ele diz que é a vida dos homens. O apóstolo João, de maneira brilhante, de maneira iluminada, de maneira inspirada pelo Espírito Santo, ele diz, olha, a vida está nele, e a vida era a luz dos homens. A vida está nele, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, Jesus é a razão, Jesus é o sentido, Jesus é a fonte da vida. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele sabe o que está dizendo. Bendito seja o nome do Senhor.
E olha, outro nome que é atribuído a Jesus ele é a luz dos homens. Não só a vida, mas ele é a luz dos homens. No versículo 4 fala sobre isso, dizendo que ele é a vida e a luz dos homens. E no versículo 9 do capítulo 1, fica com a tua Bíblia aberta aí, procura comigo. Versículo 9 do capítulo 1, ele diz assim: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem, confirmando que ele é a luz. Quer conhecer a verdade? Jesus. Quer conhecer o caminho? Jesus. Quer ter clareza acerca disso e não ter dúvida? Ele é a luz, ou seja, ele ilumina e não deixando nada obscuro, nada oculto. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus é a luz do mundo. Tem outra atribuição dele, linda, aqui ainda no capítulo 1. O capítulo 1 é maravilhoso. Revela de maneira clara, profunda, acerca da natureza, acerca do poder, acerca das atribuições de Jesus, dentre outros aspectos. Versículo 5 diz que Jesus é o Cordeiro de Deus. Perdão, versículo 5 não, versículos 29 e o 36. Diz que ele é o Cordeiro de Deus. Vamos ler os versículos. Versículo 29, como diz: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta João Batista, o precursor de Jesus, a voz que clama no deserto, batizou muita gente para a remissão de pecados. Ele, falando de Jesus, ele disse: eu batizo para o perdão de pecados, mas virá um após mim que batizará com o Espírito Santo e com fogo, o qual eu não sou digno de amarrar as suas sandálias. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele vê Jesus se aproximando para ser batizado, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Numa alusão ao sacrifício de animais, de forma mais tradicional e mais conhecida, dos cordeiros de um ano sem manchas, que apontava que era já um tipo de Cristo. E ele diz assim: olha, o verdadeiro cordeiro, o cordeiro, em outras palavras, o cordeiro que morreu uma vez por todos, como diz o autor de Hebreus, uma vez definitivamente, para nunca mais ter sacrifício. Eis o Cordeiro de Deus, que derramou seu sangue. O sangue de Jesus tem poder por isso, dentre outras coisas, que derramou seu sangue, que expirou, ou seja, que morreu, pagando pelos nossos pecados. Não só aponta o caminho, não só ele diz que é o caminho, mas ele pagou o preço dos nossos pecados, preço de morte, morte de cruz. Honra e glória, então, para Jesus. E no versículo 30, deixa eu procurar aqui, no versículo 36, ainda a alusão sobre que ele é o Cordeiro de Deus. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista repete a mesma expressão. Louvado seja o nome do Senhor. Cordeiro, Cordeiro imaculado, Cordeiro manso, Cordeiro em silêncio, que se submeteu à morte pelos nossos pecados. Quem crê nisso tem vida eterna. Tem mais, aquele que tira o pecado, versículo 29 fala sobre isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Como tira o pecado? O autor de Hebreus diz que sem derramamento de sangue é impossível remissão de pecados. Antes se sacrificava animais, ali na tradição judaica, como expiação, morte vicária, substitutiva. Mas Jesus veio para ser o perfeito Cordeiro, que derramou seu sangue pelos nossos pecados. Ou seja, Jesus é o Verbo, Jesus é a vida dos homens, Jesus é a luz dos homens, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que batiza com o Espírito Santo. Exaltado seja o nome do Senhor. Por isso, essa verdade bíblica, Jesus é suficiente, nele temos plena satisfação, nele temos plena remissão, nele temos plena redenção, nele temos plena libertação, nele temos plena salvação. É suficiente. Versículo 33. João, tudo é João, capítulo 1, Evangelho. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele que sobre quem vires descer e pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Possibilita a vinda do Espírito Santo. O que aconteceu em Pentecostes? O que aconteceu em Pentecostes, naquele dia, a descida do Espírito Santo. Louvado seja Deus. É possível hoje,
para todo aquele que crê em Jesus como Salvador e Senhor, todo aquele que crê que Ele é o Verbo encarnado, todo aquele que crê que Ele é a vida dos homens, todo aquele que crê que Ele é o Filho de Deus, todo aquele que crê que Ele é o Cordeiro de Deus, todo aquele que crê que Ele tira o pecado, todo aquele que crê que Ele batiza com o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo, porque Ele é o Messias, conforme o versículo 41, porque Ele é o Rei de Israel, conforme o versículo 49, porque Ele é o Filho do homem, conforme o versículo 51. Jesus, o homem perfeito. A palavra de Deus diz lá em Romanos, no capítulo 5, que o primeiro Adão trouxe maldição, porque não cumpriu sua meta, porque desobedeceu. Mas o segundo Adão trouxe bênção superabundante. Jesus é também chamado do segundo Adão. Louvado seja Deus. Jesus, aquele que dividiu a história. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Louvado seja Deus. Ou seja, está explícito então no versículo 14. Diz que Ele é a razão da existência, ou seja, a causa da existência de todas as coisas. No versículo 1. Diz no versículo 2 que Ele estava no princípio com Deus. Quem estava? Jesus. E no versículo 14 diz: olha, este glorioso, este ser divino, este ser eterno, se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É maravilhoso, é magnífico. Bendito seja Deus. E a palavra diz no versículo 18 do capítulo 1, que capítulo riquíssimo, que revela a pessoa de Cristo. Ela diz o seguinte: e ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus, o Cristo. Ele disse para Filipe: Filipe, há tanto tempo estamos com vocês, vocês estão comigo e vocês não viram o Pai ainda? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu sou um com Ele. Toda a honra e toda a glória. O aceitar Jesus como Salvador é fundamental. Essa expressão aceitar Jesus como Salvador, ela é poderosa e ela é verdadeira, porque ela é uma ação objetiva, concreta, que leva em conta alguns fatores como estes. Primeiro, eu preciso de um Salvador. Por que eu preciso de um Salvador? Porque eu sou pecador. E o autor de Romanos, Paulo, disse: todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão. Segundo, eu preciso de um Salvador, porque não há alternativa em mérito, no que diz respeito a mérito pessoal, a esforço próprio. Não há alternativa. Só há uma maneira: alguém perfeito pagando pelos meus pecados. Porque eu preciso de um Salvador? Porque é impossível a salvação para o homem. Jesus fala numa alusão ao jovem rico, quando ele diz: venda tudo o que tem, dê aos pobres e me siga. E ele triste sai e vai embora. E um dos discípulos diz assim para ele: então como é possível a salvação? Jesus diz: olha, a salvação para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aí eu acrescento, derivado dessa reflexão, dessa informação de Jesus, inclusive até salvar o homem. Porque Deus é o Deus do impossível. Ele salva de que maneira? Ele salvou de que maneira? Ele salvou morrendo na cruz, literalmente, pagando seu sangue, literalmente, sem meias palavras, morrendo no nosso lugar num sacrifício vicário e expiatório, ou seja, morte substitutiva, morte de cruz. E a prova mais contundente disso é que no terceiro dia, Jesus ressuscitou dos mortos, provando, dentre outras coisas, que a morte não tinha poder sobre ele e que a morte dele, a morte do justo Jesus, foi substitutiva. A palavra diz que ele chegou no Hades. A palavra do Senhor diz: e tomou a chave da morte de Satanás. E o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, diz: ó morte, onde estás, ó morte? Onde estás, ó morte, com os teus aguilhões? Onde estás, ó morte, com as tuas correntes? Perdesse. E como dizia aquele pastor nos anos 90, ele dizia assim: hoje nós podemos cantar
ciranda, cirandinha nos cemitérios, porque a morte não tem mais poder de aprisionar. Todos irão ressuscitar, só que uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. É assim que a palavra de Deus diz. Aqueles que estão em Cristo Jesus estão salvos, porque Ele pagou pelos nossos pecados. E aqueles que não estão, que não creram, que não confessaram, ou que não irão confessar Jesus como Salvador, já estão, infelizmente, condenados. É a palavra da vitória, é a palavra da salvação, é a palavra que traz consolo, é a palavra que traz esperança. Eu repito, é a palavra da salvação. Jesus, o Verbo que se tornou carne. E que é a manifestação completa, ou seja, é a manifestação, é o pleroma, a essência plena e verdadeira do Deus vivo. Você pode ter Jesus como Salvador e Senhor. Você pode ter agora. Se você já teve a experiência de salvação, você pode renovar essa experiência, porque Jesus te perdoa, te dá uma nova chance. Quero orar por você. Amado Deus e eterno Pai, que essa semente lançada do Evangelho autêntico, do Evangelho puro, o caminho é Jesus. O caminho é Jesus. O Verbo é Jesus. Ele é a vida. Ele é a luz. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Que essa palavra, Pai amado, seja transborde agora e gere cura. Cura física, como prova de que é verdadeira essa palavra. Libertação de casas, de famílias que estão ouvindo o programa agora, como prova de que essa palavra é verdadeira. Libertação de crises existenciais, de depressão, de conflitos internos, libertação de ódio, libertação da escuridão, como prova que essa palavra é verdadeira nestes que estão nos ouvindo agora. Toda angústia vai embora. Jesus chegou e quer fazer morada em teu coração. Convide. Diga para ele: venha, eu te aceito. Eu te quero como Senhor e Salvador.